da Oficina do Estudante. Como prometido na última aula, viemos falar sobre os gregos. E aí, Felipe, os gregos não tinham um governo central? Não, eles não tinham um governo central por causa que era cidade-estado. Cada cidade era independente. A não ser no final que o Alexandre fica como o mais poderoso da Grécia. E então eu vou falar sobre Atenas e o Célio vai falar sobre Esparta. Então assim, eu vou começar falando de Atenas e depois o Célio. Atenas é uma cidade com o solo muito ruim para plantação, e aí então começaram a plantar lá azeitona e também uva. Mas aí como eles não tinham, como eles não podiam cultivar muita comida, eles se desenvolveram mais de um comércio marítimo. Eles vendiam para o Egito, para os fenícios, aí eles vendiam para todas essas outras cidades. Na verdade, impérios. Mas, pequeno Titã, que cidades eram importantes? Como eu disse, Atenas e Esparta. Começa a história de Atenas, podemos dizer, quando tem um cara chamado Drácon. Ninguém sabe que existiu, ele é um personagem lendário. Ninguém sabe que ele existiu, mas se sabe que alguém criou aquilo ali, que foi as leis escritas, que não é mais oral. O cara vira e fala, tal coisa que você falou, aí o caso que o outro podia contestar, mas não, eu não tinha falado isso. Então o Drácon fez as leis escritas. O outro personagem importante foi o Solon, que acabou com a escravidão por dívidas. Outro personagem também muito importante é o Clístenes, que cria um sistema, o ostracismo se chamava. O cara tentava quebrar a democracia da cidade de Atenas, fazia uma votação na praça, e aí que ele fosse comprovado que ele tentou quebrar a democracia, ele era expulso por 10 anos. Tipo fosse o exílio. Titã, quem eram os escravos? Os escravos eram os que faziam os serviços, como no Brasil eles escravizavam os negros. Ali eles iam escravizando os prisioneiros de guerra, né? Até o Solon, como você disse, o Solon acabou com a escravidão por causa que quando eles ficavam muito endividados, eles viravam escravos também antes do Solon. Bom, posso falar de Esparta? Pode. Bom, Atenas... Tô liberado, pequeno Titã? Tô liberado, Titã? Tá. Atrapalhei o Titã aqui na gravação. A Esparta não tem uma mudança na sua forma de governo. Desde a sua origem, Esparta é uma cidade oligárquica. O que é uma cidade oligárquica, Titã? É uma cidade que tem pouca gente mandando. E esse grupo reduzido vai se manter no poder durante toda a história da cidade. E o solo também era muito fértil, diferentemente de Atenas. Eles vivem muito mais da agricultura do que propriamente do comércio. E a origem de Esparta está associada aos dórios, que eram entre os povos todos que formaram os gregos, eólios, jônios, o mais militarizado deles. Por isso o militarismo está na base da sociedade e da cultura espartana. Inclusive a educação dos espartanos era muito rígida. Tem um episódio que é contado muito tempo depois por um historiador romano de um espartaninho que desobedeceu. Vocês lembram dessa história? Eu lembro. Então conta aí, Titã. Que aí ele desobedeceu o professor, quase passou uma raposinha. Aí ele pegou essa raposinha e aí o professor voltou. Aí ele pôs debaixo da camiseta dele. E aí, enquanto o professor falava, ele viu que ele estava com alguma coisa, mas ele falou, vou deixar. E aí depois, quando a criança estava sentindo muita dor, soltou a raposa, que estava comendo a barriga dela, e aí estava sangrando com um buraco na barriga dela. Mas, Titã, como cuidaram do menino? Fizeram um curativo nele?
Não fizeram. Mataram, o menino morreu porque ele desobedeceu, né? Os espartanos têm uma educação muito rígida e o que não é permitido ele não pode fazer, eles só podem fazer aquilo que deixaram. Então o professor deixou ali e não falou para eles, vocês podem brincar. Falou, fiquem aí, parece hoje, né? É igualzinho hoje. Fiquem aí. Mamãe e papai. E aí o espartaninho, entre os outros do grupo todo, desobedeceu, porque ele não podia brincar e ele foi brincar com a raposa. Mas como mataram ele? Não mataram, ele morreu porque ele ficou segurando a raposinha tão apertado para o professor não perceber que ele tinha feito algo errado. E o bichinho era filhote, mas tinha dente e unha, né? Aí, Pequeno Titã fez um rombo. Quando a criança cai, já tá morta, praticamente. Tá vendo? Vocês gostam da educação espartana? Não. Não? Vocês são mini atenienses, né? Tô bem assim. Você gosta da educação ateniense, Titã? Como era a educação ateniense? Eram legais. A educação ateniense? Era legal porque ensinava retórica, né? Os atenienses aprendiam a retórica. E não tinha que ficar lá treinando a partir dos 7 anos. A partir dos 7 anos, a criança espartana pertencia ao Estado. A educação dele seria feita pelo Estado, né? E hoje a gente, então, deixou bem claro, olha, eu não tenho governo central na Grécia, exceto, como disse o Titã, no período do Alexandre, que já é no final. No próximo programa, que é o anterior ao nosso especial de Natal, né, Titã? Não, vai ser assim, por causa que vai ter o especial de Natal, que vai ser gravado daqui 15 dias. E aí, depois desses 15 dias, no começo de janeiro ou no final, a gente ainda está decidindo, vai ter a série 3, que a gente vai falar sobre os gregos. A série 3, assim, quase que a gente fez. Terceiro programa sobre Grécia, quase que, como eu disse, a matéria é muito extensa. E aí vai ser a segunda temporada do History Oficina, com novas crianças aqui do Fundamental participando. Uma por mês vai ter oportunidade, que for boa, souber a matéria, vai ter oportunidade de sentar aqui ao nosso lado e fazer o programa History Oficina. Junto com o Titã e junto com a Pequena Titã. Então no próximo... E o Celinho, né? Mas eu já sou quase dispensável aqui. O programa são de vocês. O programa é de vocês, né? Vocês é que são o programa. E a gente tem então um próximo que vai ser sobre as guerras médicas, sobre a guerra do Peloponeso e depois sobre o domínio do Alexandre na Grécia. Não é isso, Titã? Tá. Certo? Então, certo. Tchau. Até a próxima. Tchau.